O meu coração está feliz demais. O nosso programa está de volta. Daqui a pouquinho tem renovação. Já já também tem artesanato. A gente vai aprender a fazer a peça em feltro hoje com a Valquíria Klimeika, que é artesã. Mas agora a gente conversa sobre a importância do aprendizado infantil com multimídia. Eu tô recebendo aqui no nosso estúdio a Ana Paula Harley, que é educadora. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bom, Jaque. Obrigada por me receber. Prazer te receber aqui, viu? É um prazer conversar sobre educação sempre. Quanto mais a gente traz o tema para a mídia, mais a gente conscientiza as pessoas da importância na educação. Agora, o que eu acho muito interessante, já é a primeira pergunta que eu vou te fazer, é: quanto mais novos, parece que quanto mais novos eles nascem, mais habilidade para coisa eles têm. É impressão ou de fato? Na verdade, hoje está praticamente comprovado que as crianças já estão nascendo na era digital, né? Então, pra você ter ideia, já existe até uma expressão onde você considera que essa nova geração ela é nativa digital, enquanto que nós somos imigrantes digitais. Então, eu diria que assim, antigamente a gente aprendia a mexer no computador, a gente fazia um curso de informática. Hoje as crianças já chegam no curso de informática na escola sabendo de tudo. Né? Acaba sendo até um desafio para a escola. O que eu vou ensinar na aula de informática? Porque a criança já chega com iPhone, com iPad, ele já aprendeu a jogar o videogame na tela do computador. E, invariavelmente, o pai não sabe fazer alguma coisa e ele chama a criança para resolver. Sempre. Agora, isso é muito importante a gente levar essa questão da multimídia para a educação, porque essa criança tão dinâmica, que nasce em meio ao mundo digital, não fica muito monótono para ela aprender dos métodos tradicionais? É exatamente essa questão. Eu acho que, através dessas transformações na vida da criança, o que acontece? O professor acaba tendo que, ou ele se torna multimídia, que é impossível, ou ele tem um desafio muito grande para manter a criança concentrada e prestando atenção no conteúdo. Porque se você lembrar de como a gente estudava, antigamente você fazia assim, não, eu vou estudar para uma prova. Então você senta numa mesa, no silêncio, coloca o livro. Como é que é hoje em dia, né? Eu entro na sala dos meus filhos, minhas amigas, meus alunos. Não, ele tá com o caderno, com o livro, com o telefone no WhatsApp do lado, ouvindo música no iPod e ainda fala com a mãe. E ele consegue fazer isso, né? Ele consegue. A verdade é que o cérebro dele já se adaptou a essa realidade. O cérebro dele já é multimídia. Então, se não chegar isso na educação rapidamente, a gente começa a perder a atenção dessas crianças. Elas começam a desperdiçar a capacidade de aprendizado que elas têm. Então, e aí entra a questão da tecnologia. A tecnologia, ela entra como um meio, como uma ferramenta, porque já faz parte do dia a dia da criança. Você não tem mais como dizer, chegou na sala de aula, não, para tudo. Desliga o celular, não vai mexer no tablet, não tem como, né? Na verdade, se a gente olhar na nossa educação, o que acontece? A gente continua aprendendo da mesma forma que os nossos pais, os nossos avós, se duvidar, da época da Revolução Industrial. Então, a educação tem que acompanhar. A tecnologia chegou. Agora é a hora da educação se adequar a essa tecnologia. Não que a gente defenda que tudo vai ser na base da tecnologia ou que a criança, por exemplo, só vai interagir através da tecnologia. Ao contrário, a gente precisa do contato humano. A criança precisa continuar socializando. Papel e caneta vai continuar existindo, Exatamente. Né? Papel e caneta. A figura do professor é extremamente importante. Você continua precisando do professor tanto para trabalhar conteúdo como trabalhar habilidades sociais, autoestima, ensinar a criança a socializar, etc. Mas tem que haver esse casamento. E às vezes o que eu falo é que você pode chegar, por exemplo, na escola e é muito comum ela dizer, eu já tenho lousa interativa. Mas não é só a lousa. É o conteúdo que está por trás. A tecnologia, ela tem que ter um objetivo claro, senão também ela não faz sentido. Não é só uma lousa interativa que vai fazer toda a diferença. Exatamente. E a pergunta que eu te faço agora é com relação aos professores. A gente sabe que a realidade das escolas públicas, em muitos lugares, ela é um pouco complexa para a gente já pensar em lousas interativas, em multimídia ajudando no conteúdo. Mas a pergunta que eu te faço é, os professores têm que correr atrás disso? Porque, às vezes, na formação, eles não vão ter tudo o que necessitariam para ter condições dessas aulas, né? O que acontece? É mais uma resistência, eu diria que assim, por falta de conhecimento. Então o professor às vezes se assusta, eu não vou conseguir, esse telão, o computador, né? Mas é pura falta de conhecimento, porque você tem ideia, além dos treinamentos serem extremamente rápidos, quando o professor percebe que aquela ferramenta auxilia ele na sala de aula, e eu acho a sua pergunta extremamente relevante, porque quando a gente fala em tecnologia na educação, todo mundo foca no aluno. Qual vai ser o benefício para a criança? Mas a verdade é que ela tem um benefício imenso também para o educador, porque a aula fica mais, ela flui melhor. Ele, por exemplo, não tem que estar preocupado na ordem dos assuntos que ele vai trazer na aula. Ele já está na lousa, ou ele já está num tablet, ele acaba sendo um instrumento muito, muito útil para ele. Eu brinco
brinco que quando eu converso com professores do ensino regular, que ainda não têm acesso à tecnologia, eu falo, olha, vocês são verdadeiros heróis em sala de aula. Porque vocês têm que ter todo o conteúdo, todas as respostas certas, ajudar no ritmo da sala de aula e administrar as diferentes necessidades individuais da criança. Então, a gente vê claramente que a partir do momento que você disponibiliza a tecnologia, ele rapidamente quebra esse paradigma e acaba se tornando um grande defensor. Eu acho fantástico que você colocou que, infelizmente, a gente tem uma situação de escolas públicas que nem todas vão poder ter. E o que eu acho é que, assim, a gente tem que começar. Então, talvez o primeiro você passo tem que ser dado, né? Exatamente. Pode não ser a rede pública inteira, mas você começa com algumas escolas. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre o quanto de tempo que se ganha nessas aulas e a dinâmica. Porque, por exemplo, eu enquanto jornalista, eu tenho 28 anos, mas enquanto jornalista, eu sempre preferi o papel e a caneta para fazer os meus textos. Mas chega um momento em que se perde muito tempo porque eu vou ter que passar pro computador para poder postar esse texto, para poder fazer qualquer coisa com ele, até que eu me rendi. A maioria dos textos eu já escrevo direto no computador, porque eu ganho muito mais tempo, eu digito mais rápido do que eu escrevo. E eu queria que você falasse sobre isso. Como a multimídia em sala de aula, tanto o professor quanto o aluno ganham um tempo também? Eu acho que ganham tempo e ganham em qualidade da produção que ele está tendo lá na sala de aula. Né? Então, é exatamente como você falou. Imagina eu assistir uma aula e ter que estar transcrevendo tudo à mão e depois para estudar. Hoje pode ser digital, ele está digitando no iPad ou está digitando no computador, amanhã pode ser outra mídia, amanhã ele pode estar gravando, amanhã ele pode estar filmando. Ele pode gravar a aula inteira, exato. De repente. Mas, de novo, a gente tem que sempre ver qual é o objetivo que está por trás disso. Porque, na verdade, assim, não é só digitar ou não é só filmar. Eu tenho que prender a atenção da criança. Então, de repente, se eu perceber que naquela sala de aula eu tenho crianças que digitam e outras que não, eu vou ter que eleger uma forma. Então, é sempre você buscar a ferramenta que é mais adequada para aquele momento. Eu tenho, por exemplo, na criança pequena, é fundamental ele estar interagindo com o professor e com a lousa. Não é só assistir. Eu brinco, às vezes você coloca um filme, como eu estava te falando, ela tem a lousa, aí ele coloca um filme para a criança assistir. Aquilo vira uma televisão. Você não está desenvolvendo a criança em uma habilidade maior, você não está despertando um conhecimento maior, um desenvolvimento cerebral maior. Então, esse é o cuidado e o bom senso que tem que haver. Né? Às vezes me perguntam, e a criança fica muito no videogame, fica muito... É bom senso, é a supervisão. Eu acho que a grande chave, dentro da escola você tem o conhecimento do educador e fora da escola, a supervisão dos pais. Agora uma curiosidade, aproveitando até mesmo o que você falou pra gente, Ana Paula. Quando eu penso nessas crianças que nascem nessa geração digital, eu penso em crianças que têm um cérebro, eu vou dizer assim, talvez um pouco mais dinâmico, mais rápido que o nosso. Se isso não é estimulado no dia a dia, seja em casa, pelos pais, pelos educadores na escola e aonde ela estiver, isso pode atrofiar de alguma forma? A criança pode ir perdendo essa dinâmica que ela naturalmente teve quando nasceu? É bem por aí. Se a gente pensar em desenvolvimento cerebral, hoje as pesquisas no mundo comprovam que de 0 a 8 anos, 80% do cérebro desse futuro adulto está sendo formado. Ele vai aprender por toda a vida, mas a capacidade de aprender ou aprender a aprender acontece nesse período. E é exatamente através desse maior número de estímulos que ele vai dar um salto intelectual. Então você está bem no raciocínio correto. Se eu não der o estímulo, ele vai acabar não usando aquela sinapse neural, ele vai acabar ou retrocedendo ou estancando naquela situação. E eu gosto de frisar muito. Às vezes os pais perguntam, nossa, mas estimular é muita coisa. Hoje em dia, estimular não é pressionar. E daí a importância do estímulo ser muito lúdico, muito divertido. Quando a criança não quer, quando ela não tá pensando até nos menorzinhos, que às vezes a gente quer exagerar um pouco com eles, né? Às vezes eu vejo com os meus sobrinhos, a gente quer que eles sejam super-heróis. Se a gente se perceber que a criança dispersou, que ela não tá afim daquilo, não tem problema. Estimular não é forçar também, né? Exatamente, estimular não é forçar. Você tem técnicas de estimulação. Então, por exemplo, no nosso método, eu trabalho com técnicas onde eu só vou trabalhar na capacidade máxima de concentração da criança. O que eu faço? Eu sei que uma criança... Como que você consegue não fazer isso? Pois é, de que faixa etária você está falando? Né? De 2 a 8 anos. A gente trabalha de 2 a 8 anos, que a gente trabalha exatamente na janela de oportunidade. O Fast Track Kids surgiu para estimular essa janela de oportunidade. E aí, o que eu já sei? Uma criança dessa idade, ela tem um lapso de concentração entre 5 e 7 minutos. Adianta eu dar um assunto de meia hora, 40 minutos para ela? Já sabe que ele vai se perder, ele vai se dispersar. Ele vai dispersar. E até por ser um nativo digital, ele vai dispersar ainda mais rápido do que a gente dispersava. Né?
Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o conteúdo e, ao invés de trabalhar a repetição do conteúdo, como a gente está acostumado no ensino regular, eu vou trabalhar com diferentes atividades. E daí a multimídia me ajuda. Então, eu trago um conteúdo novo, eu vou para uma filmagem, volto para o conteúdo, eu vou fazer uma experiência. Volto para o conteúdo, vou fazer um jogo na lousa interativa. Então, cada vez que ele vai dispersar, eu troco a atividade. Eu consigo que ele aumente o poder de concentração dele e eu consigo tornar tão produtivo essa 1 hora de aula que ele está com a gente. Aí sabe o que eu vejo? Eu vejo palestras para adultos muito melhores até mesmo se a gente for evoluindo com isso, né? Porque a gente não consegue, às vezes você vai para um congresso que tem horas de palestra, você queria prestar atenção em tudo, mas chega uma hora que o cérebro não consegue dos adultos. Imagina das crianças, né? E isso é um caminho sem volta. Essas crianças não vão voltar a ser como era a geração anterior. A questão é evoluir, não ir para trás, né? Vamos para a lousa. O que você trouxe pra gente é um aparelho que vocês utilizam, é isso? É uma lousa interativa? Todas as nossas aulas, a gente utiliza a lousa interativa, que concentra toda a metodologia. Então, a professora, ela não tem que se preocupar com o conteúdo que ela vai dar. A lousa se torna, vamos dizer assim, a enciclopédia eletrônica. É ela que vai trazer a informação nova para a criança. E o que a gente defende que a tecnologia auxilia muito? O aprendizado tem que partir da criança. É ele que busca a informação, é ele que busca o aprendizado. Porque isso é uma forma de você ensinar a criança a se tornar autônoma, em vez de ela estar sempre dependendo de quem tem a resposta certa. E é interessante, os professores, eles amam, porque eles dizem, em sala de aula, só eu sei as respostas certas. E, na verdade, aqui a gente vai ver, por exemplo, quando a lousa começar a dar o conteúdo, ela sempre acaba com uma pergunta. Porque eu trabalho através de perguntas. Eu quero que elas tragam perguntas de volta pra gente do conteúdo. E uma coisa interessante, como é que eu faço o desenvolvimento cerebral? Como é que eu dou esse salto intelectual? Eu tenho que dar uma informação muito acima do que a criança está acostumada. Se for o que ela já sabe, que ela já ouviu, ela não vai ter curiosidade. Exatamente. Não vai ter essa busca, né? Exatamente. Eu preciso tirar ela da zona de conforto. De uma forma divertida, que ela não está percebendo. Outras pesquisas a gente já sabe, por exemplo, que o cérebro ele assimila melhor a informação que vem ligada a uma emoção positiva. Então, quando a gente diz aprender brincando, não é só porque eu quero que a criança se divirta, é porque o cérebro dela vai aprender melhor. Daqui a pouco eu vou te perguntar, eu sei que você já foi pra fora, já sabe como é que estão as coisas lá fora, já vou perguntar sobre isso. Será que o nosso país está muito aquém do que acontece lá fora? Já você conta pra gente. Vamos ver como é que funciona, lousa? Então, vou colocar um pouquinho da nossa aula de astronomia. Eu até escolhi astronomia, que é um assunto extremamente inovador para essa faixa etária. E depois eu vou pedir para você Ai, meu Deus, vocês vão me ajudar, tá? Bem-vindos à aula de hoje sobre astronomia. Astronomia é o estudo das estrelas, dos planetas, do Sol e de outros corpos celestes. Para começar nossa exploração do espaço, você precisará de um crachá da Escola de Astronautas Fast Track Kids. Alguém aqui sabe o que um astronauta faz? Então, por exemplo, a criança não está como ela está na televisão, onde ela vai receber a imagem de um desenho animado. Eu não posso dar tudo mastigado. Se a gente pensar numa turminha de 4, 5, 6 anos, essa é uma narração longa que vai entrar no assunto que ele não conhece. O que ele vai fazer no cérebro dele? Ele tem que prestar atenção na narração, ele tem o apoio visual da lousa interativa e ele vai criar na cabeça dele essa historinha, essa narração. E aí o que eu consigo? Desenvolvimento cerebral. Ele está construindo mais sinapses neurais. E daí a brincadeira ou as perguntas que vão ter são referentes à aula que ele acabou de ter. Ele tem que ter prestado atenção em tudo. Exatamente. Tanto é que a gente brinca no treinamento com as professoras, a gente nunca volta. Se a criança perdeu, brincaram, estavam conversando. Ah, a gente não viu, pode voltar? Que pena que a gente não viu, tem que prestar atenção no próximo, senão a gente vai perder a próxima brincadeira. Até é uma forma, as crianças sabem que se elas prestarem atenção, no final elas podem ganhar o joguinho, podem ganhar a brincadeira. Então elas querem estar prestando atenção. E é uma coisa também muito bacana, a gente trabalha com esse reforço positivo. Eu quero que ela perceba que ela vai ter um ganho lá na frente, ela tem uma recompensa. Ou é um jogo, ou ela vai desenhar o crachá e vai levar para casa. Porque nessa faixa etária você tem que estar
desenvolvendo o cérebro, não só em questões intelectuais em relação ao conteúdo, como desenvolvimento de habilidades sociais, né, que são as habilidades que hoje em dia na mídia estão sendo chamadas como habilidades do século XXI. E habilidades sociais, quando a gente pensa num mundo interativo e multimídia, a gente sabe que elas são um pouco complicadas, por isso elas têm que ser trabalhadas, Exatamente. né? Porque a tendência é as pessoas se isolarem cada vez mais no físico, Exatamente. né? Apesar do que a gente está vendo, o mundo com essa globalização, ele está cada vez menor. Então, cada vez mais você vai ter que se comunicar não só com seus pares, mas com todo o mundo, todo né? o mundo. Então, literalmente. Tem essa questão do isolamento digital, mas tem a questão que quando você vai para o mercado de trabalho ou até na sua vida social, você vai ter que estar interagindo e aprendendo a se comunicar com esses diferentes cenários e diferentes públicos. Vamos ver mais um pouquinho? Você quer bater? Como é que funciona É agora? só você dar um toque e aí ela Assim? vai continuar. Um astronauta é um homem ou uma mulher que viaja para o espaço bem longe da Terra. Os astronautas precisam de muitas informações sobre os planetas, as estrelas, a Lua e o Sol antes de viajar para o espaço. Hoje, você começará seu próprio estudo científico sobre o espaço, explorando o Sol e as estrelas de nosso universo. Seu professor lhe dará um crachá de astronauta para colorir. Você irá recortá-lo e o usará enquanto explora as maravilhas do espaço. Então não é só multimídia. Não é só... Agora as crianças Exatamente. receberiam um crachazinho, iam ter que pintar, Exatamente. brincar, interagir também. Exatamente. Na nossa opinião, no Fast Track Kids, não é só multimídia, não é só tecnologia. Como é que vocês sabem qual é o momento certo do quê? Porque vocês vão intercalando pelo que eu tô vendo, Exato. né? Sempre você tem o conteúdo na estação de aprendizagem e a gente vai fazendo as atividades diferentes a cada 5, 6 minutos. Então, você vê, eu tenho uma narração, essa narração não deve ter passado de 5, 6 minutos. Quando a criança vai cansar de estar ouvindo a narração, eu parei para fazer uma atividade. E eu volto para a estação. Então, a gente chama isso de zig-zag training, foi desenvolvido por nós, mas pode ser utilizado. Eu gosto muito, quando eu estou com educadores de escola, de dizer, olha, tem técnicas nossas que podem ser usadas no ensino regular que não tem multimídia. Às vezes na sua escola pública você consegue aplicar isso de uma outra maneira, adaptar isso, Exatamente. né? As escolas que a gente está implantando Fast Track Kids, é muito interessante que às vezes ele só vai ter um professor usando a multimídia e dando a aula, mas ele treina todos os professores da educação infantil. Porque nós não temos esse sentido egoísta de só nós detemos esse conhecimento. Não. Quanto mais pessoas puderem enriquecer a educação, melhor. Com certeza. Como é que está fora do Brasil com relação a essa tecnologia multimídia? A gente está muito aquém? Eu diria o seguinte, a tecnologia não. Você vê lá fora a lousa interativa, raramente você vê a filmadora, por exemplo, nós usamos muito a filmadora, que é inovadora até para fora do país. Eu diria que talvez no Brasil o que falta ainda é a questão do conteúdo. Então, desenvolver um conteúdo para a lousa. Porque não é aquilo que eu te falei. Se eu ligar a lousa e colocar um filme... Se ela virar um DVD. Exatamente. Ou se eu colocar uma apresentação no PowerPoint. E a gente nota também isso. No Brasil, as lousas, elas estão mais no ensino médio, nas crianças mais velhas. Com as mais novinhas é mais difícil a gente ver. E é bem aquela janela que você falou que é a mais importante de estímulo, Exatamente. Né? E o que acontece? As escolas têm a sensação de que é um investimento muito caro. Isso aqui é o custo de uma televisão. Então não é um investimento tão caro. Não é um investimento muito De repente, uma televisão que eles vão comprar para a sala de vídeo, já tem uma, deixa de lado e passa para uma lousa interativa, Exatamente. Eu vou colocar um jogo para você ter uma das atividades que a gente faz, além de fora da lousa, eu quero procurar uma para você. Uma fácil, por favor. Na estação de aprendizagem está uma das constelações que acabamos de observar. Observe atentamente as figuras formadas pelas estrelas. Você consegue ver uma imagem no céu? Um de vocês pode começar a completar a constelação na estação de aprendizagem, tocando as estrelas que parecem estar piscando. Em seguida, outro aluno completará outra parte do desenho, tocando as 2 próximas estrelas piscantes. Quem é o primeiro a dizer que constelação está sendo formada? A gente começou
vamos dizer assim, a introdução da aula foi falar sobre astronauta. A maioria das crianças sabe o que é. Então, é um tema razoavelmente simples. Depois, com o andar da aula, você vê que você chega a conversar sobre constelação. Então, a criança de 4 anos, de 5, de 8, de 2, é extremamente... Ela já vai saber o que é. Avançado. E aí, naturalmente, o que acontece? Além de eu ter um desenvolvimento cerebral maior, isso acaba funcionando como uma antecipação de conteúdo. Quando ela for aprender daqui a 3, 4, 5, 6 anos, aquele caminho cerebral já tá lá na cabeça dela. E aí, o que acontece, academicamente, ela vai melhor. Aí é um joguinho, por exemplo, aí um aluno vai lá e clica, é isso? Você vai lá. Deixa eu vir aqui, eu sou a aluna de hoje. Aí vou lá, é só apertar? Só apertar. Aí você vai apertar a próxima. Ai, gente, é aquele jogo... Eu já aperto a próxima ou tem que apertar a primeira e a segunda de novo? Não, a próxima. À medida que vai piscando, você vai continuando. Aí cada hora vai um aluno, essa é a ideia? Cada hora vai um aluno. Quando você tem uma turma muito grande, cada estrelinha pode ser uma criança. Olha que legal, gente. E aí o que acontece? Esse desenho, você pode continuar, ele acaba que ele ainda está piscando. É uma constelação. Então, eu fiz uma brincadeira com um assunto que vinha sendo trabalhado em sala de aula. E a ideia é exatamente essa. Eu estou divertindo ele com o jogo, mas eu estou reforçando o que ele acabou de aprender. E ele tem que prestar atenção porque ele quer ganhar esse jogo depois. Ele não quer ser o único que não acerta. Exatamente. Esse joguinho aqui, essa brincadeira é muito fácil. A gente está falando de que faixa etária aqui? Eu tenho até 8 anos, mas eu começo com 4. Com 4 anos a criança pode ter que fazer esse conteúdo? Já, e eu tenho o método de 2 a 4, que, por exemplo, esse aqui a criança de 2 já faz. Eu tenho outros que vão ter uma complexidade maior ou que exigem que a criança se comunique melhor, e aí vai ser de 4 a 8. Mas esse, particularmente, por coincidência, eu trouxe até por isso, é um jogo que a gente usa para as crianças fazerem em casa. Tem lição de casa? Tem alguma coisa que os pais possam fazer? O que a gente faz? Todo final da aula, a gente entrega um impresso para a criança levar para o pai. Tem um breve resumo do que foi trabalhado em sala de aula e dicas do que ele conversar com a criança. Isso foi feito exatamente para que o aprendizado continuasse fora da sala de aula. E os pais amam, porque o pai quer estar envolvido. Essa faixa etária, ela é muito gostosa, porque é a faixa etária da descoberta. É a criança que está começando a aprender, o pai vibra com as descobertas. Então, eu brinco que o pai está descobrindo o mundo pelos olhos do filho. E ele quer participar. De repente, o pai que não se lembra o nome de uma constelação. Ele Exatamente. Tá lá junto com o filho, ele vai lembrar. Não, eu tenho um exemplo na prática, né? Que eu tenho um filho que é uma graça e olhou para mim... Quantos anos? 11 anos. Eu tenho gêmeos... Né? E a minha irmã tem um casal e a gente brinca que o Fast Track Kids no Brasil são essas 4 crianças, porque a gente, sem querer, chegou ao Fast Track Kids e enlouqueceu, porque não existia nada igual aqui, não existe uma proposta tão completa também lá fora, e acabamos indo em busca de investidores para trazer a marca. E num dado momento, um filho meu chegou em casa, um dos gêmeos, e falou: mãe, você nem sabe como a lâmpada funciona. Aí eu olhei pra ele e falei: lógico que eu sei, mas me conta pra eu ver se você aprendeu direito. Eu não me lembrava de jeito nenhum. E ele lembrava de todos os detalhes, estava fresco na memória. E de repente, dessa forma que a gente aprende, é uma forma diferente da época que a gente decorava para fazer a prova, né? Eles estão aprendendo, eles né? Eles estão aprendendo. E eles são, por isso que vem a expressão que eles são verdadeiras esponjas. Isso é realmente fisiológico. O cérebro dele está explodindo de crescimento. E por isso que o estímulo é tão importante nessa hora. Você tem comprovação que se você der o estímulo certo nessa faixa etária, na janela de oportunidade cerebral, você pode ter um acréscimo de até 25% no potencial intelectual dessa criança. Eu acho que vale a gente lembrar uma coisa muito importante. As mulheres hoje estão no mercado de trabalho e sentem-se um pouco culpadas de terem que deixar os filhos na escolinha. Se você escolhe, consegue, tem o privilégio de poder pagar e escolher uma escola que tem um conteúdo desses, você sabe que mesmo que você estivesse em casa, por exemplo, o ideal, mesmo que você não trabalhe fora, é que você leve o seu filho para ter esse estímulo, né? Exatamente. A gente tem, por exemplo, eu gosto muito de citar esse exemplo, o Prêmio Nobel de Economia, James Heckman, porque é muito comum você ouvir falar educador falando sobre a janela de oportunidade, educação na primeira infância, ou neurocientistas, mas nesse caso foi um Prêmio Nobel de Economia, que deu até uma entrevista para a Veja, semana passada estava de novo na Exame, alertando para o custo financeiro dos países que não estimulam o aprendizado na primeira infância. Então, eu acho que a grande evolução é que, na nossa época, as nossas mães colocavam na escolinha para a gente se ocupar, para brincar, porque ela tinha que trabalhar. E hoje não. Hoje você tem que estimular a criança muito cedo, porque você tem o conhecimento que é a hora que vai fazer a diferença no futuro desse adulto. É uma necessidade, né? É uma necessidade. Não vai dar tempo, acho que a gente fazer mais nenhum joguinho, mas mostra mais um pouquinho para nós, a gente tem 2 minutinhos. Agora, você pode usar a sua imaginação
para criar sua própria constelação. Seu professor que bacana. lhe dará um pedaço de papel, representando o céu à noite. Eles amam as experiências. Use pequenas Quer dizer, gotas de cola agora eles já estão para no criar papel. um céu Ele vai, quando ele noturno acabar as cheio instruções, de ele vai fazer essa estrelas. experiência. E por que é tão importante? Então, Nessa cuidado, idade, o jogue cérebro suas aprende com os 5 sobre a sentidos. cola. É aquela coisa que você fala para a criança, não pega da tomada, ele já está com a mão na tomada, né? Eu brinco que eles têm olhos na mão. Mãe, eu quero ver isso, ele já pegou. Então, ele precisa vivenciar o aprendizado. Daí é a questão da multimídia. Eu falo, multimídia não significa só tecnologia. A multimídia é uma experiência que ele está fazendo também. É exatamente esse jogo de você trabalhar diversas mídias para segmentar o aprendizado na criança. Agora, a criança, cada um deles iria receber um papel e iria fazer essa experiência. Fazer a experiência. Mas eu posso falar, dá trabalho dar uma aula assim, né? Eu O brinco- professor tem que estar ligadíssimo, Eu brinco né? que o professor tem que estar, assim, com dinâmica de recreador. Porque, olha, para e pensa, se na aula tradicional a gente ficava só na lousa, o professor tem que ser muito dinâmico, porque, olha, por exemplo, ele já deu aula, as crianças já fizeram o crachá e já voltou para cá, já teve joguinho aqui, agora vai ter uma experiência de novo com eles. O professor tem que ficar pilhado Mas também. tem uma coisa interessante, o professor da educação infantil, ele tem essa personalidade. Ele tem um pouco de recreação junto, ele tem que gostar de fazer isso, né? E você perceber, você entra nas escolas de educação infantil, toda a sala de aula da educação infantil, ela é toda decorada, o professor fez os meus joguinhos, fez artesanato, eles têm essa criatividade inata. Tanto é que eu digo, às vezes o professor que olha ou vai olhar a entrevista, não, isso é muito complicado, mas é uma graça, porque no treinamento eles se apaixonam. Ele vai se achar, na verdade, né? Eles se apaixonam, eles é tudo que eu gosto de fazer. E como as crianças se divertem muito, fica uma aula para ele muito mais simples, com a aula mais fácil. Os professores têm um pouco de medo no começo, talvez, né? Um pouco de receio. Eu acho que assim, eu já tive situações onde eles têm muito receio e aí no primeiro dia de treinamento Já eles se muda tudo. encantam. E eu tenho professores que já chegam no treinamento dizendo, olha, eu tô achando o máximo, porque na escola tal tem uma lousa e eu queria saber como funciona. Então você já tem, eu acho que esse já tem, eu diria que essa combinação de professores que tem resistência e você quebra rapidamente ou não. Bom, para quem quiser entrar em contato com vocês, tanto educadores, escolas que estiverem nos assistindo, como até mesmo os pais que querem mais informações, como é que pode fazer? Tem o site, né? Eu vou pedir para entrar no site, né? Eu não vou citar um telefone específico, a gente está de São Luís a Curitiba, então são vários. Então, se puder entrar no www.fasttrackkids.com.br. Tá passando direitinho como se escreve aí para vocês aí embaixo, tá? Dá uma entrada lá, pode conferir, em qualquer lugar do Brasil, né? Pode conferir que a gente vai em busca do aluno. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho de vocês, que é ótimo, viu? Super obrigada por me receber. Prazer. Parabéns. Ah, é pela dois. preocupação. Lá em Prazer te São Luís. receber aqui, viu? Uma Obrigada ótima a você. tarde. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Bacana, né, gente? Gostei demais de aprender sobre isso. Ó,